maior parte da ação do baralho de Pretos e Adultérios, ela se dá em Araraquara, na minha cidade, né? E no começo eu pensei em fazer uma espécie de homenagem, mas depois o que ficou foi um senso assim, meramente prático, né? De uma escolha legítima entre um cenário e outro. E algumas referências que aparecem no livro, elas são explícitas. Assim, quero dizer, eu digo propriamente o lugar e coloco qualquer ação acontecendo ali. Mas outras referências nem tanto. Eu deixo para a imaginação de quem lê, né, para ele criar em cima. E alguns pontos que eu descrevo, eles já nem existem mais da forma como eles aparecem no livro, né? Mas apenas na minha lembrança. Tem aí uma certa imprecisão geológica. Na verdade, não são os paralelepípedos que são arqueológicos, mas algumas pedras que compõem algumas calçadas do centro da cidade. E isso é verdade, né? Essas pedras foram extraídas de uma pedreira que ficava nos arredores daqui da cidade, de Araraquara. E muito tempo depois se descobriram pequenos fósseis nessas pedras, fósseis inteiros, assim, encostados nas pedras, e pegadas de dinossauros e tal. Mas aí elas já estavam assentadas e tal, e não tinha muito o que fazer. E elas estão lá até hoje, né? Tem até um circuito para visitação, né? E o Silvano ele circula muito pelo centro de Araraquara, principalmente a pé. E às vezes eu faço referência a esses fósseis como se fosse uma advertência de que ali houve uma vida anterior na cidade. Isso, na Rua 5 tá boa parte dessas pedras. Não só lá, mas muitas delas estão lá. E boa parte da ação do livro se dá na Rua 5. Quando o Silvano é jovem ainda, ele frequenta um bar que fica na Rua 5. E ele monta lá o negócio dele de Pretos e Adultérios e tal. E na velhice, né, o Silvano vai morar num casarão que ele encontra ali na Rua 5. E eu acho que é a rua assim, mais bonita da cidade, onde tem os paralelepípedos do período imperial, né, que foram mantidos. E tem aquelas árvores enormes, os ortis, né, que fecham, que cobrem a rua e transformam a rua numa espécie de túnel, um túnel verde. O Casablanca é o bar onde o Silvano atua, onde ele é amigo do dono e em alguns momentos ele usa aquele bar como palco para as leituras do baralho. E como eu disse, né, alguns pontos de Araraquara são mais explícitos, o que não é o caso do Casablanca, que é um ambiente inteiramente ficcional, né? Eu mantenho o ponto real em uma espécie de segredo comigo,
porque, porque algumas pessoas que leram o livro relacionaram o Casablanca a outros pontos da cidade, não aquele que eu imaginei inicialmente. E, e eu não quero estragar isso, né? Se eu quisesse relacionar com algum ponto específico, eu teria sido mais explícito no livro. A igreja matriz é o marco zero da cidade. E tudo começou ali. Ela tem uma cúpula enorme, assim, sabe? Bem imponente. E no final do século XIX, ali a igreja, os arredores, foi palco de uma tragédia que até hoje é falada por aqui. A cidade vive na sombra disso. E tem também uma lenda que embaixo da igreja tem uma serpente adormecida e que a igreja é uma águia que fica contendo essa serpente e tal. Mas daí também cada um conta essa história de um jeito. Né? E uma vez o Silvano tinha passado muito tempo fora da cidade, fora de Araraquara, e ele retorna para cá. E no começo ele está meio confuso e tal, e ele chega de trem, e para se orientar na cidade, que ele mal se lembrava, né, ele usa exatamente a cúpula da matriz para se direcionar. A estação existe ainda hoje, né? Embora não seja mais usada para embarque de passageiro. Né? E a estação é uma construção lindíssima, né? Fica no alto assim, e tem uma escadaria para chegar até ela. E o Silvano costumava ficar sentado naquela escadaria, né? Observando o povo passar, tal, às vezes só descansando ali. E no livro eu falo que da, as pedras dessa escadaria eram macias, né? E eu acho isso mesmo, né? Isso é uma memória que eu tenho da minha infância, de criança. E que meu pai levava a gente na estação para ver o trem e tal, e ali tinha aquelas pedras enormes, né? Que pareciam, para mim, né? Pareciam almofadas. Ah, é outra coisa que perdeu função, né? Uma pena. Ele está lá ainda na praça, Pedro de Toledo, mas ninguém usa mais. Ao menos não pro que deveria ser usado. E assim, quando eu era criança, aquela praça era um pouco diferente. Hoje ela tem uma rua que corta e divide ela em duas. Antes não tinha. E essa praça era imensa e tal. E tinha uns brinquedos de concreto, tinha um museu ali e o coreto. E o coreto serviu para bastante coisa, para o Silvano. Inclusive para ele se esconder em uma ocasião em que ele fugia. Né? O povo queria linchar ele, bater nele, alguma coisa que ele tinha aprontado lá. E ele usou o coreto para se esconder. E em uma outra oportunidade, ele usou o coreto para espionar a mulher. Né? Ele queria saber se ela estava fazendo alguma coisa errada e ele usou o coreto para se esconder. É onde estudei o Colégio Progresso, um dos colégios mais antigos da cidade. Eu acho que ele foi fundado em 1920 e pouco, algo assim. E eu vivi muita coisa lá, né? Aí eu resolvi colocar ele no livro como uma espécie
de homenagem e tal. Mas foi de uma forma muito rápida, muito passageira, bem aquém do quanto ele representa para mim. Tem uma ocasião em que o Silvano ele trabalha como motorista de uma família e a menina estuda no Colégio Progresso. E ele leva e traz a menina diariamente para o colégio. Mas para por aí, né? Para por aí. A referência ao colégio, não a história dele com a menina. Ah, Araraquara tem isso mesmo. Cheiro de laranja. Tem uma fábrica grande de suco aqui dentro da cidade e fica esse cheiro o tempo todo. Mas quem mora aqui acaba se acostumando. Quem vem de fora é que fala do cheiro, né? E no livro tem algumas referências a isso, né? O Silvano tem uma situação em que ele está nos degredos dele e ele vem voltando para Araraquara. E ele de longe sente o cheiro da laranja. E na medida em que ele começa a sentir o cheiro, ele começa a se ambientar, ele começa a se acalmar, começa a se sentir em casa novamente. É como se ele fosse sendo acolhido pela cidade. O cemitério fica bem no centro da cidade. E ele tem um muro amarelo ovo, sabe? E essa cor é muito, muito marcante para mim. E eu acho que ele sempre foi dessa cor, o muro. E sempre pichado, né? E foi em algum ponto por ali que o Silvano leu a frase que inaugura o livro, que começa o livro, né? Ali, em algum ponto ali, que toda a história dele começou. E essa decisão de ambientar o romance na minha cidade acabou sendo acertada, eu acho. Porque o cenário é um elemento muito importante na narrativa, né? Ele marca muita coisa. Ele pode dar uma sensação maior de realidade para o texto, né? Ainda que o cenário seja completamente inventado, né? Uma terra mágica, por exemplo. E eu fiquei mais à vontade para descrever um ambiente em que eu estou familiarizado. Mas eu não usei do artifício de ir até os locais e fazer anotações e tal. Eu quis pôr a minha memória mesmo para funcionar. E o engraçado foi que na medida em que eu fui escrevendo o livro, né, tentando resgatar os lugares, né, a minha memória foi meio que se abrindo para imagens, para pessoas, para acontecimentos que estavam assim, completamente perdidos e esquecidos por mim.